Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Como estão? Né? Estamos aqui mais uma vez para falar de algumas temáticas, né? Mais uma vez voltando aqui, né? Enfim, para o caminhante espiritual, né? Nesse rolê. E algo, né? Aproveitando a temática aqui para falar um pouco mais uma vez dessa questão de proteção energética, mas também, vamos lá, né? Consciência energética, né? Proteção e consciência energética. Porque uma coisa não está, primeiro que uma coisa não é desatrelada da outra, né? Para você estar protegido, de fato, você tem que ter algum nível de consciência, algum nível de percepção. A gente agora está numa semana em que tem né, essa coisa do chegando aqui nessa coisa do Sol em Câncer, e aí Saturno em Peixes, né, um pouco essa coisa do elemento água, submarino lá, que parece que, né, tem essa história do submarino que parece que, né, enfim, deu com os burros na água, né, para não falar outra coisa, mas enfim, né, e aí a, eu, né, a gente aqui, minha equipe de trabalho, né, enfim, a gente fica pensando um pouco, às vezes, na temática, e aí vamos trazer o seguinte, né, é muito doido isso, de fato, porque a gente tem dois pontos aqui para pensar a respeito dessa coisa da identidade e do pensamento espiritual, né, do que é uma consciência, né, na verdade. Tem uma notícia que foi abafada, que foi lá a morte de umas tantas pessoas num barco, né, que são refugiados, enfim, pessoas que estão vindo de um lugar para outro. Algo que acontece é uma constante, não é uma notícia que é mais uma novidade, e aí por conta disso, a mídia, pelo menos aqui no Brasil, a mídia meio que ignora, ou enfim, no máximo dá um rodapézinho lá nas páginas, enfim, né? Mas é quase como uma coisa comum. E aí, quando desaparece, né? Quando acontece, tudo bem que é um pouco raro, né? Vamos dizer, bastante raro essas histórias de desaparecimento de submarino, né? O anterior a isso, mas é um submarino militar mesmo, de fato, foi o submarino argentino, acho que há um ano e pouco, ou 2 anos atrás, não me recordo aqui muito bem, né? Ah, ah, mas agora esse mini submarino aí com essas pessoas, né, enfim, e virou uma notícia maciça, porque são pessoas muito ricas, e etc., né, e assim, e aí as pessoas entram e ficam falando lá que os Simpsons também, né, preveram lá, enfim, que isso podia acontecer, e tem tudo isso, e aí agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas que bulhufas disso tem a ver com a minha consciência, a minha proteção energética? Primeira grande questão, né, posso fazer uma pergunta aqui. Quando algo nesta condição acontece, seja lá que tipo de notícia for, mas é quando ela ganha esse impacto, quanto tempo, quanta energia, quanta atenção mentalmente nós dispomos para ver, para acompanhar e para observar tal evento? Né? Essa primeira pergunta a ser feita. A segunda questão, né, e lógico, tem comparativos aí, feliz ou infelizmente, de valores para cada grupo, para cada pessoa, para cada egrégora, né? Aí quando morre um tanto de refugiados num barco, a maioria eram crianças, rarará, né? Eu não tenho certeza, mas parece que eram 300 pessoas, enfim. Enfim, não sei exatamente quantas morreram, mas morreu um tanto, pelo menos a metade. Tantas pessoas, né, numa situação, tantas pessoas em outra. E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: ah, quando você recebe essa notícia, como você vibra?
você torce para que alguém se salve. Você fica tratando a notícia como se fosse uma série da Netflix, esperando que talvez os ricos morram, ou talvez você compadece da dor daquelas outras pessoas que morreram naufragadas, refugiadas, ou talvez você só observa isso, né? Ou você talvez até chora, né? Enfim, tem pessoas que são mais sensíveis, de fato. Aí a questão é, você está torcendo a favor, está torcendo contra, como se fosse uma novela, uma Netflix, uma coisa do gênero? Você observa e aí você consegue ter compaixão por isso, por essas pessoas, tanto de um lado quanto do outro? Você consegue observar as notícias e ficar em estado de neutralidade, de apenas observação, sem se contaminar, torcendo contra ou a favor, e você consegue perceber quanta energia você dedica a um determinado fato, a um determinado evento, e assim, é o seu tempo, né? Quem sou eu para questionar aqui aonde você gasta o seu tempo, a sua energia? Mas quanto mais você se envolve emocionalmente com os eventos principais da mídia, os eventos que a mídia entende que são os principais, fica a pergunta: o quanto você se dedica, né, a se perguntar como eu me sinto, como eu estou, como eu me percebo diante dessas várias circunstâncias e situações, né? E o quanto eu me deixo influenciar por esses conteúdos. Quanto tempo da sua vida, energeticamente, você está dedicando, única e quase que exclusivamente, de segunda a sexta, ou talvez de segunda a segunda, ao mundo virtual? E o quanto você está se dedicando realmente ao seu processo de aterramento? Você está saindo para fazer uma caminhada e sem o celular no ouvido, né, apitando que está acontecendo isso ou aquilo. É sair para fazer uma caminhada e talvez ouvir os pássaros. E nesse momento, pelo menos nesse momento, você consegue desligar dessas informações, desse mundo massivo e dessa sensação de cobrança das redes sociais ou dessa sensação de ter que torcer quando alguém morreu ou quando está tendo um acidente. E aí a pergunta é, você gasta energia com isso? E aí vem uma outra indagação por detrás dessa. Com tudo isso acontecendo, e submarino, e guerra na Ucrânia, e não sei o quê, enfim, lógico, a questão dos refugiados, e as várias guerras e conflitos, e expectativa de crise, né, mundial, internacional, financeira, não sei o quê, essa cacetada de coisa. O quanto você está trabalhando o seu aterramento, o quanto você está trabalhando o seu silêncio interno para perceber o quanto você está sendo conduzida, sendo levada, sendo influenciada por essa onda massiva do mundo virtual. E claro, não fosse isso, não estaríamos nós aqui, eu e vocês, né, agora nessa comunicação, né? Mas o que que ocorre? Há de se pensar que isso funciona como uma panela de pressão, né, em vários eventos na nossa vida, mas vamos pensar nessa panela de pressão a nível de conexões do mundo virtual, né? Se você recebe uma informação dessa e é influenciado uma vez por semana, uma vez por mês, é uma coisa, desde que você tenha lá
4, 5 dias em que você está ouvindo música, em que você está dançando, você está lendo um livro, você está se concentrando no seu trabalho, você está se concentrando em coisas mais práticas, mais objetivas da vida. Então, quer dizer que você está menos em contato com esse mundo virtual e sendo menos influenciada por esse mundo virtual. A grande questão é, a partir do momento que existe todo um movimento, uma dedicação, uma torcida, uma conexão emocional, né, um apoio emocional com esses fatos, com essas circunstâncias, com essas situações, aí vem a grande questão, né? Porra, aí quando acontece uma coisa mais grave, você se desequilibra, sobretudo coisas a níveis, né, mais íntimos, né, a nível pessoal. Ou quando você recebe uma cobrança do seu trabalho, quando você, de alguma forma, ah, ah, tem uma briga, né, uma DR, né, a questão de relacionamento, ou quando você tem um desentendimento com uma pessoa, e aí você já está com essa energia comprometida com todos esses fatos, com todas essas coisas, né? E aí quando algo mais próximo de ti ocorre, acontece, você está menos blindada, menos protegida, menos aterrada, porque essa energia desse campo virtual, ela faz com que a gente gaste muito a nossa energia visual e mental, né? Parece que a gente está o tempo todo gastando nossa energia a nível de ar. Então, aquela coisa terra-ar, a gente perde, né? E perdendo energia, a gente também perde energia para administrar o nosso campo, né, de ações, a energia do fogo, né? Assim como a questão das nossas emoções, dos nossos sentimentos ficam mais sensíveis, né? Ficam mais despertos, né? Temos uma dispersão emocional maior, né? Ou uma falta de direcionamento emocional maior.